ou é simplesmente uma questão de gestão de elenco, é algo que vem de cima do próprio Cruzeiro mesmo? Acho que é algo que vem de cima do próprio Cruzeiro, até porque existe uma hierarquia dentro do clube e os atletas, eles não são os que mandam, né? Eles têm ali pessoas acima deles e que ordenam determinadas situações. O Cruzeiro, ele acaba escolhendo ali, determinando até através de provavelmente alguns exames, constatações do departamento médico, quais jogadores ele precisa de preservar um pouco mais. E aí, provavelmente, foi isso que aconteceu tanto com o Gabriel. A gente já falou aqui a situação do Gabigol no Flamengo no ano passado, né? Um tempo ele ficou fora por causa da questão do doping, teve questões também físicas, aí teve todo o problema dele com o Tite, o próprio Wallace, que é um jogador que ainda está se encontrando ali dentro de um ritmo de jogo, o Cruzeiro acaba preservando o atleta, e o Matheus Pereira, que foi um dos jogadores que mais atuou com a camisa do Cruzeiro no ano passado. Então, acho que não tem isso de o jogador não querer viajar, até porque ele tem um contrato. Se ele falar que ele não quer, o clube vai acionar ele, vai punir ele. Não é assim, o jogador não quer, ele não viaja. Tudo isso é uma ideia que vem de cima, então acho que não tem porquê o torcedor do Cruzeiro tentar criar crise em uma coisa que não tem crise. É muito anseio, assim, pelo menos eu vejo isso, de ter algo para poder, ai meu Deus, se assustar. Não, deixa, não precisa de criar o fantasma, deixa o fantasma para lá. Então, acho tudo muito tranquilo e o clube segue. Vejo super normal quanto a isso. Hoje, Gabriel Barbosa, o Gabigol, diante daquilo que já fez na carreira, o Matheus Pereira, do que já fez no Cruzeiro, são as duas lideranças técnicas do Cruzeiro. E no caso do Gabigol, é super normal, diante do que o Pedro disse, né? É bom lembrar que o Gabigol, ano passado, justamente por falta de jogos e ritmo de jogo, por tudo que passou, acho que um cuidado, né, diante de uma grande contratação para conseguirmos contar com ele, né, nas melhores condições, a cautela é sempre o melhor, e o Cruzeiro criar essa expectativa também na estreia dele, um jogo oficial no Mineirão, então isso seria super normal, eu compreendo. O Matheus Pereira também as mesmas coisas, tem a questão da fisiologia também, que não temos acesso, né, e, inclusive, um outro que ficou de fora e não foi citado aqui, o Wallace. E o Wallace também é por questões de jogos, né? Ele fez 2 jogos aí seguidos, praticamente, onde correu, se desgastou bastante. Então tem a questão da fisiologia, a expectativa na torcida no Campeonato Mineiro para a estreia de um Gabigol, e o Matheus Pereira talvez entre nisso também, lembrando que o Matheus Pereira, do elenco da temporada passada, foi um dos que mais atuaram, né? E o Matheus Pereira entra muito naquilo do William, né? Não ter um substituto à altura na sua posição, ou pelo menos que entregasse algo, e jogava, além de todas as partidas, jogava os 90 minutos de todas as partidas. Então, essa cautela eu acho super válida e super compreendo também. Concordo muito com o que o Pedro falou, né? Com certeza é uma determinação de cima, né, da diretoria, ou pelo menos do departamento de fisiologia do clube. Eu acredito que o Matheus Pereira e o Gabigol, mais o Wallace, né, especificamente chegaram e pediram para não jogar esse jogo. Imagino que é mais uma questão de controle de carga mesmo. A gente sabe como esse início de temporada já está apertado em termos de calendário. A gente estava até debatendo, quem acompanhou a live ontem, que o Cruzeiro vai jogar 10 jogos em 28 dias. Então, dá menos de 3 dias de diferença aí de um jogo para o outro na média. Então, se a gente não conseguir fazer esse controle de carga dos jogadores no Campeonato Mineiro, vai chegar todo mundo estourado na hora que o próprio estadual afunilar ali para semifinal, final, ou quando o Campeonato Brasileiro começar, a fase de grupos da Sul-Americana começar. Então, eu acho que tá tudo certo essa questão de controle de carga. Pode ser que aí na próxima rodada alguns dos jogadores que jogarão hoje à noite não estejam no jogo, no próximo jogo aqui no Mineirão contra o Betim, e assim vai ser até na hora que a gente começar a funilar o campeonato e começar a fazer as partidas mais importantes. O Diniz vai usar esse rodízio aí para poder entender realmente quem são os 11 que merecem estar como titulares, que merecem estar começando as partidas, né, em questão de merecimento e de estar mais adaptado ao esquema dele e condições. E aproveitar o Campeonato Mineiro justamente para não estourar ninguém antes da hora, né? A gente sabe que o Cruzeiro tem uma plena condição de bater mais de 60, 65 jogos aí na temporada, senão chega lá no final, nos desafios importantes, vai chegar todo mundo pregado por não ter feito esse controle de carga mais cedo.
Vou pegar algumas opiniões da galera aqui, porque assim, até a Ana Soares falou que o pessoal esquece que o Matheus Pereira vai ser pai. Acho que a esposa dele deve estar perto de ganhar também. Está no direito de pedir se quer estar com a esposa. Ô, Ana, se fosse um caso específico, até seria, mas a gente não tem nenhuma informação que o Matheus pediu, ou que o Gabriel pediu, ou o Wallace pediu, tá? Isso aí foi só uma questão que o Cruzeiro, como o Bernardo citou e os meninos também, questão de controle de carga, tá? Lembrando que o Matheus Pereira se apresentou um pouquinho depois na pré-temporada, né? Então ele treinou menos dias. A gente tem que lembrar que nesse período, gente, treinar também é muito importante, tá? Jogar, mas treinar também, né? Não que no resto do ano não seja, mas vai entrar numa loucura tão grande de jogos que o jogo vira o treino, né? O João Vitor Sena falou que esse ano o elenco tá bom, não tem necessidade de levar Matheus Pereira e Gabi, diretoria acertou. E o Davidson Carvalho, mas esse tipo de atitude de poupar alguns jogadores e outros não, vai causar divisão no elenco, fazer com que esses que estão sendo privilegiados no momento sejam vistos como estrelinhas. Assim, vamos voltar mais uma vez na questão, né? Quem decide a preservação ou escalação de jogadores é a diretoria. E nenhum dos atletas, pelo menos que eu saiba, ele tem um contrato no Cruzeiro dizendo ou que ele vai ser titular ou que ele vai ser reserva, muito menos que ele tem o direito de opinar ou de escalar o time, né? Assim, o jogador tá lá recebendo dele para trabalhar. Então, amigos, ele tem que estar à disposição do técnico, né? Por aí, Bernardo. É mais ou menos por aí, o Emerson. Quem acompanha, por exemplo, a TV Cruzeiro sabe que depois de cada jogo, cada treinamento mais intenso, eles passam por uma análise de imagem, né, com infravermelho, e eles conseguem detectar quais são os jogadores que estão mais desgastados. Eu imagino que, por exemplo, o Gabigol, por ter feito menos jogos no ano passado, talvez o Dudu pudesse estar dentro desse grupo poupado também. O Matheus Pereira, que teve menos dias de pré-temporada, por motivos que o Samuel já explicou em outras lives também. Possivelmente são jogadores que estão mais desgastados, né? Então, isso parte da diretoria, da própria comissão técnica, ou mesmo do departamento de fisiologia. Olha, esses jogadores, se você colocar eles por mais tempo agora, eles têm um risco maior de lesão. Então, o que é mais interessante? A gente preservar esses jogadores que são importantes para a temporada, nesses jogos que, entre aspas, têm menos importância, são jogos importantes no sentido de revezar o elenco para o Diniz ter a percepção de todos os atletas em jogos oficiais, como que eles estão desempenhando, ou você faz questão de ter o Gabigol, o Matheus Pereira agora, com o risco deles se lesionarem e não jogarem a semifinal e a final do Campeonato Mineiro? Tem que colocar na balança para ver o que é mais importante, né? E até o pessoal comentando assim, mas 10 jogos e 28 dias. Ô, gente, o pessoal não joga só não, eles estarem viajando é trabalho, eles estarem treinando todo dia é trabalho. Eles colocaram aí já a informação que, apesar do Gabigol e o Matheus Pereira não estarem indo para o jogo em Brasília, eles têm que ir na toca apresentar para treinamento, para acompanhamento do departamento de fisiologia. Então, assim, o trabalho do jogador não é só o dia do jogo, não é só entrar em campo na hora do jogo do vamos ver, né? Realmente eles têm que treinar todo dia, tem o tempo de viagem, isso conta como tempo de trabalho. Então, eu acho que está perfeitamente normal nesse sentido, e igual eu comentei antes, possivelmente nos próximos jogos, o Matheus Pereira e o Gabigol vão estar jogando, e outros atletas que estão sendo poupados agora, ou que não estão sendo poupados, na verdade, que vão estar disponíveis para o jogo, vão ter sua vez de serem poupados, né, e de serem deixados de lado para uma partida ou outra, enquanto a gente está nessa fase classificatória do Campeonato Mineiro. Ô Emerson, só um ponto interessante que o Bernardo lembrou muito bem, né, que enquanto eles estão viajando, que eles estão treinando ali, é o trabalho dos atletas, e assim, me desculpa, gente, mas um ponto que a gente não pode comparar. Mas eu trabalho a semana inteira. Mas nós também trabalhamos a semana inteira, mas nós não somos atletas de alto rendimento. Se colocar eu e o Bolassi, eu posso estar treinando absurdamente e o Bolassi voltando da pré-temporada, botar nós dois para dar um pique de 10 metros. Ele vai ganhar. Ele é um atleta de alto rendimento. O time investe muito nele. Ele precisa de ser preservado. O Departamento de Saúde e Performance pensando também no investimento do time. Imagina o Cruzeiro aí pagando um super salário para os jogadores, para esse cara ficar o tempo inteiro no departamento médico. Então, é claro que eles vão jogar, mas existe um organograma, existe um ecossistema dentro de um clube de futebol de pessoas responsáveis por cada movimento que vai acontecer. Os atletas ali, eles não... hoje eu não quero jogar.
ninguém vai sentar no banco lá e falar com o Diniz, ô Diniz, aqui hoje, aos 10 do segundo tempo, eu quero entrar, viu? Não, aos 10 do segundo tempo, se ele tiver precisando de mais um zagueiro, ele vai colocar. Se ele tiver ali precisando de um lateral, ele vai colocar. Então, tudo dentro de um clube de futebol envolvendo atletas de alto rendimento é uma situação que ela vai ser cuidada mesmo. Então, não dá para a gente comparar o ritmo de vida e a exigência física de um ser humano normal com um atleta de alto rendimento que vai jogar aí, se o Cruzeiro chegar até as finais, digamos aí, que 70 jogos, em prazos, às vezes, muito curtos, e os caras sendo exigidos ao máximo. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa comparação. E até em cima do que Bernardo e Pedro falou, eu até citei ontem, vamos lá. O fato de você conseguir em um campeonato mineiro resguardar jogadores importantes para que em dezembro, quando formos pegar e anotar quantas partidas cada um deles fizeram, e sempre citando a Europa, né, os times europeus que conseguem desempenhar por longos períodos um bom futebol, muito também além da questão técnica, por causa também da questão do descanso, da quantidade de jogos, em média de 15 a 20 jogos que um clube europeu faz a menos que um clube brasileiro, dependendo dos campeonatos que ele vai avançando, que isso é muita coisa. E outro detalhe, né, aqui no Brasil é praticamente um continente onde as viagens, apesar de ser avião, é verdade, mas são desgastantes, né? Então, realmente isso conta. E é no Campeonato Mineiro que você vai resguardar esse jogador. Ou você prefere resguardar esses jogadores em uma terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ou numa estreia de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana? Eu entendo a expectativa do torcedor do Cruzeiro para ver esse time cada vez mais em campo, tido como titular, para ganhar entrosamento. Mas o processo é esse, eu acho que é o ideal, é no Campeonato Mineiro que vamos ter que fazer, sim, essa mescla, essa rodagem, dar, sim, um descanso para Matheus Pereira, Gabigol, entre outros que tiverem, né, mais desgastados, para que o William Matheus Pereira, como na temporada passada, não chegue no final desse ano novamente com mais de 60 jogos, sendo que todos eles mais de 90 minutos jogados em todos esses jogos. Então, se você conseguir fazer com que Matheus Pereira alcance o número de 50 jogos, opa, você já trouxe um descanso importante para uma das lideranças técnicas do grupo. E com certeza, dentro de campo, ele vai estar rendendo mais, pelo menos teoricamente, sim. Então, esse descanso, se não for agora, quando irá ser? Então, o Campeonato Mineiro, acho que serve isso também nesse momento para essas questões também fisiológicas e descanso também físico para esses atletas. Ô, Patrick, só acrescentando uma coisa, o Matheus Pereira e o Gabigol juntos, por mês, estão custando milhões do bolso do Pedrinho. Você acha mesmo que o Pedrinho não quer ver esses jogadores em campo fazendo gol e deixando eles de fora justamente porque, entre aspas, eles pediram para poder ficar de fora? Gente, isso não acontece, não. Eles são jogadores que ganham muito, mas ao mesmo tempo, isso não é questão de privilégio. Primeiro, eles mereceram por ganhar muito, pelo que eles já construíram na carreira e o que eles já fizeram, no caso do Matheus aqui no próprio Cruzeiro. Mas a partir do momento que eles são esses jogadores de referência, eles são aqueles jogadores que vão ser mais cobrados no momento de pressão, são jogadores que precisam decidir na hora que o bicho pegar lá na frente. Então, é justamente para ter eles inteiros na hora do vamos ver da temporada, na hora H de definir, né, o título, por exemplo, de Copa do Brasil ou classificação para Libertadores do Brasileirão, a gente precisa ter esses jogadores inteiros e para isso a gente precisa poupar. Futebol profissional não é pelada, né? É um esporte de alto rendimento. Se você pegar na Europa, gente, na Europa eles poupam o jogador também. O time inglês, por exemplo, joga no final de semana na Premier League e no meio de semana eles têm FA Cup ou Copa da Liga, por exemplo. Eles revezam, eles colocam um time reserva nas Copas, porque a prioridade deles é a própria Premier League. Então, não é porque um jogador ganha muito ou um jogador referência, ele precisa jogar 100% dos jogos. Não é assim que funciona, todo mundo é um ser humano, né? Então, se não poupar agora, vai chegar todo mundo estourado no final do ano, ou pelo menos tendo rendimento afetado pelo desempenho físico. E aí a gente pode citar o William. O William jogou praticamente todos os jogos da temporada ano passado, porque, primeiro, ele não tinha ninguém para poder substituir ele nos jogos, alguém à altura, porque o Gasolina era o reserva dele, e porque durante os jogos também, o lateral não é uma posição que sai muito igual